dia, nono ano. Vamos lá. A gente viu na aula passada alguns conceitos de... Vocês devem estar estranhando o formato, né? Vai ser assim. Só minhas mãos e minha voz maravilhosa. Então, eu sei que vai ser difícil, mas vamos juntos. Some produto. Soma e produto. Soma e produto é uma relação que existe na equação de segundo grau. Mas no terceiro ano do ensino médio vai ganhar um outro nome, tá? Então, supondo que eu tenha a equação genérica de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Onde o a é, por definição, diferente de zero, b e c, tanto faz, pode ser zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que... Não importa se tem ou não tem raiz, tá? O que eu sei é que se eu somar a primeira raiz com a segunda raiz, eu terei a relação de menos b, ou seja, o coeficiente b negativo, sobre a. E mesma coisa para x1. x1 vezes x2 igual a c sobre a. Certo? Aí alguém já deve, não sei, alguém pensa, mas você vai dar um sistema. Tá, gente, se der um sistema, vai voltar nessa equação, tá? É isso que acontece. Então não tem como fugir, não. E por falar nisso, para demonstrar a fórmula de Bhaskara, eu utilizo essas duas relações aqui. Certo? Mas vamos lá, que nossa aula aqui é soma e produto. Então, vou passar um exemplo aqui. Professor, então eu consigo encontrar as raízes com isso? Sim. Sempre? Não. Vou passar um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Exemplo. Eu tenho na letra A x² menos 5x mais 6 igual a zero. Aquela equação de segundo grau que eu adoro passar para vocês, que a maioria já sabe a raiz. Espero que a maioria saiba. As raízes, no caso. Então eu sei que o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Certo? Então, o que eu sei? Eu sei que a fórmula é x1 mais, como toda fórmula, a gente escreve ela completa. x1 mais x2. Então, x1 mais x2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos b, então é menos 5. Posso ter menos? Não. Então eu coloco um parênteses. Tudo sobre o valor do a, que é 1. Então eu concluo que x1 vezes x1 mais x2 é igual a 5. Porque menos com menos dá mais. Então vai ficar 5 positivo. Sobre 1 dá 5. Certo? O outro é x1 vezes x2 igual a c sobre a. Então eu sei que x1 vezes x2... Só um minuto. Deixa eu só grifar. Fazer uma separação aqui. x1 vezes x2 é igual a c sobre a. c é 6. O a é 1. Então, x1 vezes x2 é igual a 6. Certo? Tá. Então, o que eu retiro disso? Vamos lá. O que eu retiro disso? Que dois números multiplicados dão 6 e dois números somados dão 5. Vamos partir da multiplicação. Na multiplicação, o 6 ele pode ser o produto de infinitos números. Certo? Pode ser o produto de infinitos números. Mas vamos pensar aqui como números inteiros. Certo? Então eu vou pegar 1 vezes 6, dá 6. E 2 vezes 3 dá 6. Aí ele fala que a soma dessas duas raízes, então a multiplicação tem que dar 6. Ele fala que a soma tem que dar 5. Então 1 mais 6
Dá 5? Não, dá 7. 2 mais 3 dá 5. Opa! Bateu, né? Ou seja, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Ou x1 é igual a 3, x2 é igual a 2. A ordem dos fatores não altera o produto. Certo? Então, isso é soma e produto. Professor, então dá pra fazer isso com todos? Dá, gente. Dá pra fazer isso com todos. É adivinhando mesmo. B. x2 ao quadrado. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. x2 ao... x elevado ao quadrado, desculpa. Mais 13x mais 40 igual a 0. Então, vamos lá. x1 mais x2, certo? É igual a menos o b. Então, é mais 13. Sobre 1. Que o a vale 1, certo? x1 vezes x2 é igual a c, que é 40, sobre 1. Então, x1 mais x2 é igual a menos 13. E x1 vezes x2 é igual a 40. Olho sempre na multiplicação primeiro. 40. Quem pode ser 40? 1 vezes 40, 40. 2 vezes 20, 40. 3 não dá? 4 vezes 10, 40. Certo? E só tem esse? Não, tem por 5. 5 vezes 8, 40. Ele fala que a soma tem que dar menos 3. Então, aqui é um detalhe. Se ele está dizendo que a soma tem que dar menos 13, qualquer número que eu somar, se eu somar 1 mais 40, vai dar 40 positivo. Desculpa. Se eu somar 1 mais 40, dá o quê? Dá 41. Não é o que eu quero, certo? Então, o que eu quero? Eu quero que dê um resultado negativo. E numa soma para dar negativo, ou um é positivo ou o outro é negativo. Ou os dois são negativos. Mas para um ser positivo e outro ser negativo, para um ser positivo e o outro ser negativo, aqui na multiplicação, um sendo positivo e outro sendo negativo, o resultado daria negativo. Porque se um é positivo e outro é negativo, fica mais com menos, menos. Certo? Então, basicamente, os dois têm que ser negativo. Então, aqui seria menos e aqui seria menos 41. Então, partindo dessa ideia, aqui eu tenho... Então, todos aqui são negativos. Certo? Pela regra do sinal. Então, todo mundo já percebeu que a soma tem que dar menos 13. Então, aqui dá menos 41. Aqui, a soma... menos 2 com menos 20 dá menos 22. Eu estou testando a soma agora, gente. Menos 4 com menos 10 dá menos 14, certo? E menos 5 com menos 8, menos 13. Opa! Então, x1 é igual a menos 5 e x2 é igual a menos 8. Nossa, professor, não preciso mais nunca de Bhaskara. Nossa, você está completamente errado, aluno. Por quê? Vou pegar uma equação agora que não dá certo muito bem essa relação. Então, vamos lá. C. x3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 0. Certo? Então, vamos lá. x1 mais x2 é igual a menos da fórmula com b. Menos 7 sobre o a que vale 1. Opa, desculpa, olha, mania. 3. Então, isso aqui vai dar 7 terços. Opa, deu fração. x1 vezes x2 é igual a c sobre o 3. Certo? Então, gente, fala pra mim. Eu tenho que pegar dois números que multiplicados que dão 4 terços. Na tabuada, tem tabuada que é o resultado da fração? Não, né? Então aqui seria muito difícil você encontrar os valores, assim de cabeça. Então, não dá, certo?
soma e produto só dá para usar em algumas situações específicas. Na maioria das vezes é fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara você tem a certeza de que no final você vai encontrar ou não, como a gente já viu, as raízes, tá? Então, fique esperto com isso. Soma e produto é importante? É, mas não para essa situação de encontrar raízes, tá? E outra coisa, o mais importante de soma e produto, que vocês precisam ter na cabecinha de vocês, é o x1 mais x2. Certo? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Isso aqui vai remeter a uma determinada matéria que é de extrema importância quando a gente for estudar função, principalmente função de segundo grau. Então, eu vou precisar disso aqui, eu vou precisar que vocês saibam disso aqui. Ou o professor que for dar aula para vocês no ensino médio vai precisar que vocês saibam disso daqui. Então, recorta e cola na parede. De preferência com a fita que não deixe marca, tá? Senão os pais de vocês vão ficar um pouquinho bravos, tá bom? Então é isso. Ah, e para quem quer saber as raízes dessa equação aqui, x1 é o próprio 4/3 e x2 é 1. 4/3 mais 1, gente, dá 7/3, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau.